Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Hoje fazendo um programa extraordinário, fim de semana, não estou no Rio de Janeiro, estou fora do Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo. E você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso portal, porque a gente sempre vai jogar luzes sobre temas que você não vê nos meios de comunicação e até na internet também. Se você não gostar, você se desinscreve no final, tá bom? Assunto número 1, reforma da Previdência. Eu te pergunto, você já viu como é que é a PEC 06? É um calhamaço desse tamanho. Você acha que a PEC da reforma da Previdência foi gestada em associações de trabalhadores, trabalhadores rurais, associações comerciais e até federação de indústrias aqui no Brasil, associação e sindicatos de servidores públicos, policiais, professores? Se você achou tudo isso, você está enganado, porque esse projeto de lei foi gestado no seio do sistema financeiro internacional e nacional. O testa de ferro desse processo todo é o ministro Paulo Guedes, que não me consta até hoje que ele tenha prestado grandes serviços às pátrias por onde ele atuou, né? Pelo menos ao cidadão. Quem fala isso sou eu? Não. É John Perkins, né? John Perkins ele escreveu um novo livro chamado Novas Confissões de um Assassino Econômico, onde ele acrescenta novos elementos ao livro que ele escreveu há 10 anos atrás, mostrando que quem manda no mundo são o que ele chama de corporatocracias, que são corporações que mandam nos Estados Unidos, elegem deputados do Partido Democrata, Partido Republicano, elegem os presidentes da República lá e atuam em grandes lobbies, criando normas e alterando leis, criando privilégios. Isso fez com que nas últimas décadas, cada vez mais, o povo americano tenha a sua condição de vida mais achatada, eles estão trabalhando cada vez mais e as grandes corporações estão amealhando cada vez mais lucros. Essas corporações atuam junto a governos de terceiro mundo, corrompendo, praticando todo tipo de chantagem também. Ele conta isso no livro dele, como eu já mencionei, né? E sobretudo com o apoio dos meios de comunicação que são a grande força motriz de dominar mentes e corações. Isso a gente pode comprovar, por exemplo, quando você pega editoriais do jornal o Globo que eu separei para vocês. Primeiro esse aqui, o poder de convencimento da crise da Previdência. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre ele. E o outro, o peso do apoio popular na reforma da Previdência. Gente, está tendo apoio popular para a reforma da Previdência? Os trabalhadores estão entusiasmadíssimos que vão ter que trabalhar mais e receber menos? As pessoas, gente, vocês sabem muito bem, o nosso programa aqui é feito por uma parcela muito pequena da sociedade. As grandes massas, elas são insufladas por aquilo que os meios de comunicação jogam na cabeça delas o tempo todo. Como diria Hegel, né? A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então pensem bem nisso. Então, gente, tudo que está acontecendo no Brasil faz parte de uma grande engrenagem. O detalhe é o seguinte, os bolsonaristas, de uma maneira geral, eles acham que a reforma da Previdência é uma coisa muito boa, porque a esquerda está contra. Então eles raciocinam de uma forma binária. Eles acham que se a esquerda está contra, logo a coisa deve ser muito boa. Eles fazem exatamente o papel que as grandes corporações querem que eles façam. Ou seja, de eles se acharem os reis da cocada preta, porque agora estão no poder, que estão apresentando uma proposta transformadora do Brasil, quando na verdade eles são os trouxas, são os bobos da corte, porque eles estão bancando um projeto que muito longe passou das suas cabeças, das suas mentes e das suas capacidades de criar alguma coisa. Pensem, gente, da onde surgiu a PEC 06? Se algum bolsonarista conseguir dizer para mim que aquilo nasceu de um brasileiro, de um patriota, eu vou tirar meu chapéu. Mas eu duvido que alguém consiga identificar o DNA desse projeto de emenda constitucional, que, diga-se de passagem, vai ferrar o povo brasileiro. Vou entrar agora no segundo tema, Reinaldo Azevedo e Tabata Amaral. Reinaldo Azevedo, que é o cara que eu sigo, eu admiro muito porque ele é um cara coerente, pelo menos sempre foi coerente do ponto de vista da defesa do Estado liberal, do Estado democrático, das normas. Por isso ele tem batido tanto na Operação Lava Jato, com razão. As críticas que ele faz de uma forma muito pontual, muito pertinente. Só que agora ele deu uma desviada muito grande. Ele, assim como o jornal o Globo, acham que uma deputada como a Tabata Amaral tem o direito de se insurgir contra as regras do partido e votar de uma forma diferente. Gente, isso é uma coisa totalmente incoerente pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o Reinaldo Azevedo sabe
que do artigo 14 até o artigo 17 da Constituição é organizada, né, o sistema político brasileiro. O sistema político, o sistema democrático brasileiro, a democracia formal no Brasil, ela se faz através de partidos políticos, através dos mandatos que são colocados pelo povo brasileiro e pelos parlamentares que se filiam a esses partidos, logo dentro de uma regra constitucional e uma regra legal, porque também eles se adequam à legislação eleitoral. Os partidos, portanto, têm autonomia para fazer os seus regimentos e as suas normas, que são leis. Ora, como é que você vai defender, meu caro Reinaldo, que uma pessoa que transgrida a norma, transgrida a lei, não possa sofrer uma responsabilização? Até porque os deputados, como a deputada Tabata, foram eleitos com parte de verbas do fundo partidário, que os partidos destinam a seus representantes para defender suas propostas lá na frente. Ora, se um deputado ele vota contra as propostas do próprio partido, contra a ideologia do partido, esse deputado está sendo infiel e está agindo de uma forma imoral, né, e antiética com relação a esses partidos. Então, os partidos têm direito, sim, de expulsar os seus quadros. As consequências políticas, os partidos é que vão examinar, tá certo? Então, vamos ser coerentes nessa história. E agora vamos ter um tema mais cabeludo que vai fechar o nosso programa de hoje. Gente, eu vou defender a nomeação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira, porque ele é um cara que sabe fazer hambúrgueres e outras coisas mais. Mas por que eu vou começar a adotar essa postura? Como eu disse a vocês, como os bolsonaristas eles só raciocinam de uma forma binária, quem sabe se a gente apoiar, nós todos apoiarmos, mandarmos e-mail para Bolsonaro, a esquerda toda, PCdoB, PSOL, dizendo, olha, queremos Flávio Bolsonaro lá na Embaixada Norte-Americana, quem sabe esse pessoal faça exatamente o contrário, né? Se eles estão agindo assim, vamos agir como crianças, quem sabe a gente consegue modificar alguma coisa. Bom, falando sério, vamos analisar algumas coisas aqui muito importantes que têm colocado o Brasil no campo da ridicularização e esse ato é mais um deles. Vamos ver como é que a imprensa internacional, gente, está agindo, está refletindo em relação ao governo Bolsonaro. Eu peguei aqui um blogueiro muito conhecido no México, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, El Chapucero. Gente, olha só o que esse rapaz aqui está colocando nos blogs dele sobre o Bolsonaro, sobre esse programa aqui estava analisando como o Guaidó ele caiu num descrédito, numa coisa ridícula perante o povo venezuelano e diante das comunidades internacionais e até o governo americano. E olha só o que ele fala, vamos entender onde é que Bolsonaro entra na história. Vamos lá. Vamos pouco a pouco, velozmente. Por exemplo, de los grandes aliados de Juan Guaidó es este señor, el presidente del señor Jair Bolsonaro. Entonces, él había prometido que cuando hablara con Putin... Bom, vocês viram, ele falou assim, olha, um dos aliados que está demonstrando assim que o Guaidó perdeu muito peso é esse senhor que nós acabamos de mostrar, esse é Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que tinha prometido que quando encontrasse com Putin, ia dar uma enquadrada no Putin e dizer, Putin, olha só, o cara é o Guaidó, porra, que negócio é esse? Desculpa, porra, gente, ele saiu porque eu estava meio informal, né? Vamos em frente aqui. Fala, Chapucero. Iba a decirle, Juan Guaidó debe ser el presidente venezolano, pero se le arrugó. Foto de Bolsonaro acobardado ante Putin se viraliza. Foto de Bolsonaro acovardado diante Putin se viraliza, né? Olha só, segue o barco. El presidente brasileño había dicho que cuestionaría la posición de Rusia en caso de Venezuela, pero luego explicó, no quise polemizar con Putin, una potencia nuclear. Agregó que la presencia de Putin lo hizo cambiar de idea. Pues sí, es que cómo vas a defender a Juan Guaidó ante el presidente Vladimir Putin. ¿Qué será? Bom, precisa falar mais alguma coisa, gente? É gargalhada aí do nosso formador de opinião. Esse cara fala para mais de 1 milhão de pessoas no México e na comunidade latino-americana toda, né? Mas o capítulo número 2 aqui dessa situação de ridicularização, as pessoas estão pegando muito no pé do Flávio Bolsonaro, que ele seria um cara pouco qualificado para ser representante do Brasil na Embaixada Norte-Americana. Apareceu aqui o David Miranda, nessa foto aí que vocês estão vendo, porque o David Miranda também faz parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara,
junto com o Eduardo Bolsonaro. E outros personagens estão lá também. Essa comissão deve ser muito animada. Bolsonaro, se quiser utilizar da Comissão de Relações Exteriores, de Defesa Nacional, para... deixa eu ver se eu pego aqui os membros, gente. Aqui achei. Como critério para indicar para algumas baixadas, a gente tem algumas figuras interessantes. Por exemplo, ele poderia indicar o deputado Aécio Neves, que faz parte também da Comissão de Relações Exteriores, para a embaixada de algum país que Aécio Neves tivesse alguma similitude, alguma coisa em comum, não é? A gente também tem nessa mesma comissão o deputado Hélio Lopes, carinhosamente chamado pelo Bolsonaro de Hélio Negão, que não perde uma viagem internacional do presidente Bolsonaro. Nós temos também eu não sei os dotes culinários do deputado Hélio Negão, mas a gente tem, por exemplo, aqui entre os deputados que podem fazer parte dessa comissão, também o pastor Marco Feliciano. Pastor Marco Feliciano, pelo seu evangélico, né? Quem sabe ele saiba fazer uma comida judaica e poderia ir para a embaixada de Israel, por exemplo. Né? Tem muitos deputados aqui muito interessantes. Né? Tem um deputado aqui que eu achei muito simpático. Eu acho que ele seria um bom representante na embaixada. Né? Esse deputado do PSL, o deputado Coronel Crisóstomo. Muito simpático o nosso coronel. O Bolsonaro também poderia nomeá-lo para alguma embaixada aí de um país que estivesse com relações estremecidas para o Brasil, mas eu vou ficar aqui no Eduardo Bolsonaro. Gente, eu não vou pegar no pé do Eduardo Bolsonaro pelas qualificações que ele não tem dentro de Itamaraty, mas pelas qualificações negativas que ele tem. E aí eu vou colocar o aspecto mais grave dessa história toda, que eu não vi ninguém falando. O Flávio Bolsonaro, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro respondendo a Mariana Godoy no programa dela sobre uma eventual invasão do Brasil na Venezuela. Olha o que fala o Eduardo Bolsonaro. Eu não tinha visto isso ainda. Gente, observem a gravidade da coisa. E quando eu falo que vai ser necessário o uso da força, eu não estou falando que são as Forças Armadas brasileiras que vão invadir lá. Pode ser uma força de... Olha só, ele está dizendo o seguinte, para invadir a Venezuela, ele não está dizendo que seriam forças do exército brasileiro para invadir a Venezuela para derrubar o Maduro. Poderia ser uma outra coisa. Olha que outra coisa é essa. Em qualquer lugar, um conjunto de militares venezuelanos no exílio, ou algum milionário que se dispõe a fazer algum tipo de entrada, ou seja lá o que for, na Venezuela. Olha só, olha o que ele está dizendo, que o Brasil cederia o território nacional não para forças regulares, mas poderia ceder o território nacional para grupos paramilitares, grupos militares exilados fora da Venezuela para ocupar o nosso território, ou um milionário apoiando forças para entrarem pelo território brasileiro para derrubar um governo de um país vizinho. Gente, como é que a gente chama esse troço lá no Rio de Janeiro, hein? Esse negócio de uma força paralela que implementa o terror aonde entra. Vamos lá, fala, meu filho. Eu só acho que, através das palavras, ele não vai sair. Esforço internacional. Então, através das palavras, ele não vai sair. Você pensa que as declarações extremamente sui generis do deputado, elas terminam por aí? Não. Eu peguei uma outra aqui, gente, só para finalizar. Examinem só. Então, o deputado, ele diz aqui que uma das coisas que fazem parte da estratégia contra o governo de Maduro é cortar todo tipo de suprimento do povo venezuelano, que o povo passando fome, o povo acaba pressionando o governo, provocando a queda do governo. Mas a fome ela tem que continuar até chegar às Forças Armadas da Venezuela. Olha o que fala o nobre deputado. Fala, deputado. Opa, fala. Da Venezuela. Então, a partir de agora, não existe mais esse tipo de financiamento. Dinheiro do BNDES não para mais na Venezuela. Então eu acho que é um primeiro passo. É uma maneira de você ir pressionando. Porque se a fome chegar nas Forças Armadas, eu acho que, calma aí, os militares lá vão se conscientizar de que realmente ou eles invertem essa situação, derrubam o governo pela força, ou eles serão as próximas vítimas da fome. Gente, vocês estão se dando conta da fala do deputado Bolsonaro? Eu estou pouco me lixando se ele sabe falar
inglês, se ele sabe falar espanhol, se ele vai ser um embaixador sem qualificação, um embaixador medíocre. Isso não é o problema. O problema é o perfil que ele tem. Se esse tipo de personagem pode ser útil ao Brasil, se um tipo de personagem desse, que a gente pode dizer, gente, olha, praticamente ele está confessando que apoiaria milícias internacionais. Gente, ele tem situação aqui, os filhos de Bolsonaro têm situações aqui no Brasil que ainda não foram reveladas. Bolsonaristas, falam com toda a verdade. Vocês acham que todo o ódio que vocês têm das esquerdas fazem com que vocês coloquem antolhos para não verem uma situação como essa? Vocês acham legítimo uma coisa como essa, gente? Pois bem, eu vou começar a apoiar. Vou começar a apoiar, quem sabe, se nós todos apoiarmos, alguma consciência surja no final do túnel, né, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço. Espero ter jogado luzes sobre o tema, sobre os temas, e a gente volta no próximo vídeo, tá bom, gente? Um abração, tchau!